Então, aquilo que foi considerado um elemento fundamental para anular todas as provas materiais e fáticas daquelas condenações pelas conversas entre o ministro Moro fora e o Dallagnol, no sentido de que eles estariam fornecendo elementos para que fossem utilizados, eu acho que não era o caso. E prevaleceu a decisão do ministro Fachin, criou-se um precedente na Suprema Corte. O que aconteceu agora? Eu também entendo que a conversa do ministro Alexandre de Moraes, mesmo que os termos não sejam apropriados, do ponto de vista de professor. Da mesma forma que não concordei com a decisão do ministro Fachin, acho que não haveria nada de errado, pelo menos naquilo que foi publicado até agora. Mas o precedente criado pela própria Suprema Corte, em que consideram que houve violação do direito e que não poderia haver, hoje é um precedente contra o ministro Alexandre de Moraes. E, embora como professor eu acho que não há problema nenhum, acho que é um problema sério para o Supremo, para decidir agora isso que foi veiculado pela Folha de São Paulo em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Que a essa altura um segundo elemento que eu gostaria de trazer, esse não de natureza jurídica, é o fato de que o ministro Alexandre de Moraes, com esse avanço permanente na manutenção, e é algo que eu tenho criticado muitas vezes no meu Instagram, apenas como um modesto professor de direito, algo que reitero sempre, um inquérito fake news em que foi colocando tudo dentro, parecia um buraco negro do direito, em que tudo entrava como se fosse fake news. O juízo natural desapareceu por causa do fake news. É evidente que foi criando existências. Considerar golpe de Estado, dia 8 de janeiro, prendendo 1.500 ou 1.700 pessoas desarmadas, uma tentativa de golpe de Estado, evidente que criou um grupo enorme de resistência à figura do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que o presidente que defenderam, como disse o ministro Gilmar Mendes, nós garantimos a eleição, o presidente Lula, o ministro Luiz Roberto vencemos o bolsonarismo. Quer dizer, são ministros que eu gosto muito, são ministros que são respeito com quem tem livros escritos, mas que foram frases que eles disseram, fizeram com que houvesse uma certa resistência, lembrando que dos 150 milhões de eleitores brasileiros, só 60 mil votaram no presidente Lula, que vale dizer, 90 milhões não queriam, e a resistência foi muito grande. Então, este fato, com o precedente criado, que permitiu, inclusive, hoje termos na presidência o presidente Lula, e, de outro lado, essa resistência que foi feita gradativamente ao nome do ministro Alexandre de Moraes, que, a meu ver, apesar das críticas que todos os meus seguidores me fazem, eu considero um grande jurista, leva hoje a uma situação muito delicada. E aquilo que a Folha publica faz com que, enfim, o Supremo molde o precedente e as decisões daí passam a ser mais criticadas ainda, porque de rigor para absolver o presidente Lula e levar à presidência da República, criou-se o presidente que não poderia haver as conversas fora dos autos, para ser influenciada nos autos. E para o ministro, eles teriam que mudar, ou aplicar ao presidente vai ser difícil, é um momento político difícil para a Suprema Corte. Difícil para o presidente Lula, porque a isso se acresce relembrar tudo que foi a eleição de 2022, a atuação do ministro Alexandre de Moraes durante a eleição de 22, com o que acontece com seu amigo e fraudador na Venezuela, o ditador Maduro. E a formação de um grupo no Congresso Nacional que quer, enfim, impedir. Nós temos uma crise instalada nos três poderes
com essa revelação feita por jornalistas. Eu espero que fique aí. O meu grande receio, que aumentaria a crise, sendo eles jornalistas experientes, é que eles tenham mais elementos ainda do que aquilo que eles já cederam a conta-gotas para a Folha de São Paulo. Se isto for verdade, nós teremos uma grande crise. Espero que realmente fosse toda a matéria que tem, o que já se terá para um momento de tensão política e jurídica no país, problemas pela frente, poderemos ter, se houver novas revelações, um acréscimo de problemas no futuro. O certo, entretanto, é que a essa altura, aquilo que eu pedi no meu Instagram de ontem, de que houvesse uma revisão daquilo que foi feito no dia 8 de janeiro, à luz do que disse o ministro Nelson Jobim, de que realmente não poderia nunca haver um golpe de Estado, uma coisa que eu já vinha dizendo, que grupos desarmados não podem dar golpe de Estado. Foram baderneiros a serem punidos. Não se justifica o que fizeram, mas não são golpistas, nem merecem penas de 17 anos. O Supremo revisasse, até porque, com os novos fatos, todos aqueles que se sentiram, de alguma forma, lesados com essa interpretação de que gente desarmada poderia ter dado um golpe de Estado, leva a aumentar a temperatura da crise e não fazer com que seja esfriada essa crise. Algumas considerações que eu faço, na esperança que o bom senso venha a prevalecer na solução dos problemas desse nosso país.